Então, já são 10h47. Uma aula de cálculo quase que exclusiva para GCL. Deixa eu ver lá. Olha, hoje a gente vai iniciar uma análise do capítulo 8 do Guidorize, tá? Funções de várias variáveis reais a valores reais. Deixa eu abrir só um jornal aqui. Jornal, o pessoal coloca. Tá carregando devagar. 100%. O bichinho carregue. Bom, se ele não abrir, a gente vai tentar para outro caminho, tá? Geralmente em matemática a gente estuda coisas muito triviais de função. A gente pega uma função qualquer, né, de um conjunto A, tá? Um conjunto A até um conjunto B qualquer, tá bom? Onde a gente trabalha... Danúbia Marcela. Bom dia, Danúbia, seja bem-vinda. Onde a gente trabalha... Bom dia. Bom dia. Aí tu pega uma função que vai associar um x daqui até chegar no y daqui. É uma função f. E a gente já costuma fazer isso, a gente trabalha com isso, né? Quer dizer, Áurea dos Santos. Bom dia, Áurea, seja bem-vinda. A gente se acostumou. Bom dia, Jonatas. Seja bem-vindo. A gente se acostumou a trabalhar com uma coisa mais ou menos assim, né? Eu tenho f de x igual a y. Tá? Quer dizer assim... O jornal não abriu. Então vou fechar ele aqui. Tem como cancelar? Finalizar a tarefa. Vou tentar abrir de novo. Não vou desistir. Vamos ver se ele abre agora. Abriu. Pronto. Por algum motivo tá consumindo muito a CPU. Mas vamos lá. Tá? E aí a gente se acostumou a mexer com isso, né? Quer dizer, uma variável do domínio. Ai, tá difícil hoje. Uma variável do domínio resulta numa variável do contradomínio. Uma só é suficiente para gerar uma resposta, né? Então, nesse caso, tá? Jogar para cá. Dá uma diminuidinha essa peca. Pronto. Bem aqui. Quem é que tá pedindo para entrar? Thalita Correia. Bom dia, Thalita, seja bem-vinda. Bom dia a todos. Bom dia, professor. Aí a gente está acostumado com isso, a gente aceitou isso como verdade, né? Que isso aqui, uma variável somente fosse suficiente, tá? Então, que é mais fácil de trabalhar com isso, né? É mais fácil de trabalhar com isso, então. Até porque o nome, olha só o nome do assunto desse capítulo, é um nome muito extenso, muito grande, né? E assim, como é que a gente vai trabalhar com um negócio que vai pegar mais de uma variável, né? Quer dizer assim, vai dar muito trabalho mexer com isso. É muito trabalhoso mexer com isso. Então, imagine aí que a gente, ao invés de ter só uma variável real que vai gerar uma resposta, talvez fosse necessário pegar mais de uma. Talvez fosse necessário pegar mais de uma. E como seria isso? Se você parar para pensar bem, quase sempre, para que eu tenha uma resposta, eu preciso de mais informação. Quase sempre, tá? Então, a questão é essa, né? Se eu pensar nisso aqui como sendo uma... vou colocar em azul, tá? Se eu pensar nisso aqui como sendo uma pergunta, uma demanda,
tá? Isso aqui sendo a resposta, por assim dizer, tá? Quase sempre, para fazer a pergunta, né, de tal forma que eu consiga achar a resposta, eu preciso de mais de uma informação. Então esse caso aqui, que é o caso mais simples que a gente estuda na matemática, na verdade ele é um caso muito difícil de ocorrer. Então, por exemplo, né? Deixa eu pensar aqui uma ideia. Geralmente quando a gente vai trabalhar fórmula, né? Vamos começar assim, trabalhar fórmula. Tá? Trabalhar uma fórmula. Espaço, né? A velocidade é igual a variação do espaço dividido por variação do tempo. Vou pegar uma fórmula relativamente simples, tá? O que acontece que é o seguinte, nós temos aqui, né, nesse caso, nós temos aqui 3 variáveis. Então aqui nesse caso a gente pode dizer que se a gente tiver velocidade e tempo, nós podemos obter, né, o espaço. Se a gente tiver velocidade e espaço, a gente pode obter tempo. E assim por diante. Quer dizer, se eu tiver 2 dessas 3, a terceira pode ser obtida. Entendeu? Aí você for pensar... Oi, alguém abriu o áudio? Professor, você não está projetando a imagem? Eu achei que tava. Obrigado, Danúbia. Porque eu não estou vendo. Não, eu achei que estava. Deixa eu ver. Bateria carregando, apresentando. Beleza, então... passou dos 28, já não coisa. Então, hoje a gente vai ver a aula de funções de várias variáveis reais, tá? Então, função que vocês estão acostumados desde o ensino médio, desde o 9º ano, é uma função que pega um valor só do domínio e gera um valor só do contradomínio, tá? A gente pode forçar a mão um pouquinho e pensar que isso aqui é a pergunta, isso aqui é a resposta, por assim dizer, forçando muita mão. Então, se a gente for analisar fórmulas como essa do primeiro ano do ensino médio de física, né, indo um pouquinho para física, é uma fórmula que tem 3 variáveis, né, oficialmente falando, tá? São 3 variáveis. Então, eu posso pegar a velocidade e tempo, pegar 2 destas 3 variáveis e achar a terceira. Ou então eu posso pegar a velocidade e espaço e achar a terceira. E assim por diante. Então, se a gente for pegar, por exemplo, né, uma outra ideia, tá? Não sei se está certa essa fórmula que eu vou escrever agora. Me arriscar aqui um pouco na química, que eu me lembro um pouco, né? Aí temos aqui, tá? Eu lembro que era pressão, volume. Alguém lembra o que é esse N aqui? Número de mols. Número de mols. Esse R. A constante universal dos gases. E esse T? Temperatura. Não sei, o que vocês falaram tá certo. E aí a gente tem o seguinte, então, isso aqui é variável, isso aqui é uma variável, esse daqui é variável. Opa! Cadê? Aqui. Elielto dos Santos Salgado. Bom dia, Elielto, seja bem-vindo. Bom dia a todos os demais. E aí, vamos lá. Esse aqui alguém falou que é uma constante, então esse aqui não entra. Não vou mexer com isso porque é constante. E esse aqui, outra variável. Então nós temos aqui 4 variáveis. 4 variáveis. Então, por exemplo, se eu quiser determinar a temperatura, se essa for a minha pergunta, qual é a temperatura, em um contexto que envolva essa fórmula, eu deveria saber a pressão, o volume e o número de mols. Eu preciso dessas 3 informações para poder ter isso daqui. Então, de certa forma, eu poderia dizer que existe uma função, tá? Uma função que pode pegar pressão, volume e número de mols para poder achar a temperatura.
tá bom? Se for só pressão e volume, não dá para chegar lá, não dá para saber a temperatura. Aqui eu já ia colocar, deixa eu fechar aqui só para não ficar barulhando. Deixa eu pegar aqui também, fechar logo tudo, né? Se precisar abre depois, tá? Ocultar. Deu para entender essa ideia inicial? Fecha. Sim, professor. Tranquilo. O cara lá entendeu. Então assim, cara, nessa parte de geralmente coisas de física, coisas de química da área de vocês, são geralmente coisas muito aqui ainda a gente talvez, e aí eu já estou entrando numa área que eu não domino, talvez ainda esteja faltando variáveis que eu estou desconsiderando. Então, será que existem variáveis além de pressão, além de volume? Tem coisas que eu desconsiderei porque eu estou criando um ambiente favorável, ou talvez que seja uma variável tão pequenininha que a gente considera insignificante, entendeu? Então assim, talvez só essas três, né, pressão, volume e número de mols, não seja suficiente para determinar a temperatura. É uma aproximação, é uma modelagem, tá? Então, não raramente a gente cria essas fórmulas, essas modelagens, para facilitar nosso entendimento, mas nem sempre é exato. Nem sempre é exato, tá? A maioria das relações que ocorrem na física, economia e de modo geral, na natureza, é traduzida por funções de 2, 3 ou mais variáveis reais. Daí a conveniência de um estudo detalhado de tais funções. Neste capítulo e nos seguintes daremos ênfase ao estudo das funções reais, de 2 variáveis reais, e o leitor não terá dificuldade, olha o otimismo, o leitor não terá dificuldade em generalizar os resultados para funções de mais de 2 variáveis. Eu leio essa parte aqui, nem parece que 80% dos nossos alunos do ensino médio odeiam matemática, já que não há diferenças importantes. Aí o 8.1, de novo ele vai trabalhar com aquela parte que eu falei já em aulas anteriores, né, da questão de imagem, domínio. Uma função de 2 variáveis reais a valores reais é uma função que vai de A até R, onde A é um subconjunto de R2. Uma função associa a cada par x e y pertencente a A um número fxy percentes reais. O conjunto A é o domínio de f, será indicado por domínio de f, né, df. Eu nem consigo ler isso aqui de outro jeito, eu já leio o domínio de f. Aí tem o conjunto imagem, que é basicamente a mesma coisa que a gente já viu lá no ensino médio, com a única diferença que aqui ao invés de ser f de x, vai ficar f de x e y, tá? Que pertence aos reais. Isso aqui é o seguinte, quando a gente tem em matemática, né? Quando a gente tem em matemática 2 eixos só, né? A gente vai ter lá em matemática 2 eixos só. Vai ter aqui, né, o eixo y, eixo x, falei x. Pronto. Aí o que acontece? Vai ter uma curva aqui. Esse ponto da curva ele vai pegar um valor do x e y, tá? Por assim dizer, vou colocar y0, x0. Aí o que acontece? A gente pode afirmar que essa altura aqui é determinada por esse x. Então, no caso, né, f de x0 vai ser igual a y0. Então, a altura, que é o y0, é determinada pelo x. Então, essa ideia que deveria se passar por aqui. Qual é o problema? O problema é que quando a gente vai pegar, né, mais um eixo, então esse y é incorporado, tá? Esse y é incorporado. E aí a gente vai pegar de mão uma próxima letra, né? Seguindo a sequência do alfabeto, né? X, Y, Z. Tá? Então aqui nesse caso a gente vai ter um domínio no plano, tá? Onde essa criança aqui seria a imagem. Então o plano XY vai determinar a altura, e nesse caso aqui a altura seria o Z, tá? Aí uma coisinha que o pessoal coloca lá na geometria analítica, mas aqui é importante saber, só a nível de nomenclatura, tá? Nomenclatura. É assim, quando a gente falar de x, né, relacionado ao eixo x, a gente vai ter uma relaçãozinha com a palavra abscissa, tá? Abscissa, tá? Lembrei do ela agora.
Quando a gente estiver falando de y, a gente vai chamar a questão de ordenada, por falta de nome melhor, tá? Aí isso aqui vocês já viram lá na sexta série, né? O z é para ver no ensino médio, mas nem todo mundo vê. Alguém sabe qual é o nome dado para o eixo z? Alguém viu isso em geometria analítica, terceiro ano, ensino médio? Deixa eu ver. Não, ninguém respondeu. Provavelmente não lembro, tá incerto. Ninguém lembra disso, não? Ensino médio, geometria analítica? Caraca, bicho. Vamos lá, não consigo desafixar aqui por enquanto. Na parte de ensino médio, o pessoal geralmente chama isso aqui de cota, tá? Cota. Aí, geralmente quando o pessoal usa a mão isso daqui, né? Então eu tenho, por exemplo, o ponto P, que o ponto P ele é 3, 1, 7, por exemplo. Então eu posso dizer que o ponto P tem a abscissa 3, que o ponto P tem a ordenada 1 e que o ponto P tem cota 7. Quer dizer, referente aos valores dos colocado aqui, né? E assim por diante, tá bom? Aqui nesse caso, deixa eu só passar aqui rapidinho, uma nova página, tá? Que já vai guardar essa questão de área aqui. É a imagem de f, as palavras aplicação e transformação são sinônimos de função. Essa também é uma outra forma de nomenclatura, né? Ao invés de falar função, eu posso chamar de aplicação, como o pessoal lá da geometria, da álgebra linear chama, e transformação, como o pessoal da álgebra linear chama também, tá? Então eu vou pegar uma região e essa região vai me fornecer alturas. Aqui talvez não seja a melhor forma de escrever isso, né? Mas a ideia é que esse eixo aqui esteja apontando para você, tá? GeoGebra, não, abre GeoGebra. Tem em topologia, rapidinho abrir um parênteses, tem em topologia um negócio muito legal que seria pensar em função como sendo uma deformação de curvas ou áreas. Então aqui eu tenho, por exemplo, x, tá? Prometo que vai ser só 3 minutos de devaneio. Eu tenho aqui uma curva que eu chamo de função, tá? Uma curva f aqui. Aí o pessoal pensa nessa curva como sendo uma deformação topológica dessa região aqui, tá? Então seria uma deformação desta região. E aí nesse caso a gente vai ter o seguinte: o que eu coloco aqui, né? E se isso aqui, ao invés de ser uma linha, fosse uma curva, entendeu? Como ficaria isso? Aí eu vou verificar se eu consigo jogar aqui 2 janelinhas. Coloca aqui, janela 3D. Vai esperar abrir. Pronto. Aí eu vou pegar aqui no GeoGebra, eu já digito f de xy. Então ele já vai entender que eu estou pegando o plano e deformando, tá bom? Então eu vou fazer uma deformação do plano. Como eu vou fazer essa deformação? Sinceramente, vou pegar aqui qualquer coisa, sei lá, x ao quadrado. Bora ver o que acontece. Bora explorar um pouquinho e colocar f de x ao quadrado mais y ao quadrado. Pronto. Aí ficou essa coisa aqui, tá? De cima parece um círculo, tá? De cima parece um círculo. Aí de ladinho parece uma parábola, né? Tá? Tem até nome essa criança. E aí o que acontece? Esse daqui, se a gente olhar de cima, é um círculo. Então eu posso entender que isso aqui é uma deformação do círculo. Como se eu tivesse... Não sei se alguém já trabalhou com edição de imagem 3D. Como se eu tivesse pego o centro do círculo esticado para baixo, tá? Seria essa a ideia. Então aqui no caso, observa, isso aqui não tem volume, isso aqui só tem área superficial, como se fosse a superfície de algum objeto, tá? Deu para entender ou ficou meio confuso?
Apesar de eu não ter passado no tópico exato do conteúdo. Deu pra entender a ideia? Quem é que está entre nós? A Áurea, entendeu? Áurea dos Santos Silva. Está entre nós? É pra tá. Então aqui nesse caso, esse eixo que está aqui deitado, que ele colocou no livro, é esse eixo que está aqui em pé, tá? Por isso que eu falei que talvez esse eixo azul aqui, ó. Então o que acontece aqui, basicamente, é o seguinte. Deixa eu analisar uma altura, tá? Eu vou pegar aqui, né? Não sei se eu vou conseguir fazer isso. Uma curva, tá? Uma curva, cosseno de x, tá? Cosseno de t. Vou colocar parametrizado logo, seno de t, tá? Se eu pegar só cosseno de t e seno de t, qual curva é essa? Alguém lembra? E 3. Deixa eu ver se aparece. A variável vai ser t. O valor inicial, vou colocar 0. O valor final 6,28. 6,30. Pronto. Vai ficar uma curva interna. Tem que aumentar esse raio. Vou pensar um pouquinho. Se eu colocar 3, já aceita? Ixi, já foi muito. 3 elevado ao quadrado. 3 elevado a meio. Pronto. Acho que agora já vai ser suficiente para o que eu quero. Podia ter feito isso de um jeito mais fácil, né? Mas aí tem um jeito mais fácil fazer isso, tá? Então eu peguei só uma linha aqui, ó. Tá bom? Só uma linha aqui. E aí eu vou fazer o seguinte. Aqui nesse caso, essa linha aqui, ela corresponde a um círculo lá no chão. Tem uma sombra lá embaixo. Não sei se vocês vão conseguir entender isso, mas tem como projetar isso aqui lá embaixo. É só pegar essa mesma coisa aqui, tá? E mudar a altura. Colocar a altura no 0. Pronto. Aí com isso a gente vai ter uma projeção na base, tá? Então seria no caso 2 círculos, né? Idênticos, só que um na altura 3, tá? E um na altura 0. Deu para entender esses 2 círculos? Deu para entender essa ideia? Bianca Ferreira, entendeu? Bianca está entre nós. Ih, rapaz. Tá? Enquanto isso, a gente vai ter que o seguinte. A gente tem esses 2 círculos aí que representariam essas 2 regiões. Então, o que acontece, né? O que aconteceria? Eu posso criar um ponto. Cada ponto que tiver aqui na base vai estar associado a um ponto aqui de cima. Então, por exemplo, vou pegar aqui um ponto qualquer, tá? Esse ponto A, que é um ponto que está aqui no plano, tá? Ele vai gerar, deixa eu ver se consigo colocar aqui, uma ordenada x de A. Não, ordenada não, abscissa, né? Abscissa x de A, uma ordenada y de A e a cota 3. Pronto, ela vai gerar um pontinho aqui em cima. Vou até fazer um segmentozinho para ver se eu consigo. Pontinho. Deixar o segmento em vermelho, em azul, com uma cor bem chamativa. Vermelho. Pronto, tá? Aí observa. Então, esse ponto que está aqui na base, tá? Vou colocar um azul mais destacado, um azul escuro, tá? Vai gerar esse ponto que está aqui em cima. Então, esse que está aqui em cima, ele é, tá? Amarelo. Ele é a imagem desse ponto que está aqui embaixo. Então, não sei se dá para pegar essa ideia, tá? Então, o que acontece? Qualquer ponto que eu pegar daqui, ó, esse ponto que está aqui embaixo, a imagem dele vai ser justamente esse ponto que está aqui em cima, tá? E assim por diante.
Se você conseguir entender isso, tá? Claro que a gente vai ter uma visão mais algébrica da coisa, mas a ideia basicamente é essa. Então, essa função f transforma este par no número f de xy, tá? Então, esse ponto xy aqui é esse ponto que está azul na base, tá? E esse f de xy é esse ponto amarelo que está aqui em cima. Por simplificação, deixaremos muitas vezes de especificar o domínio, ficando implícito, né? Então, que se trata do maior subconjunto de R2, para o qual faz sentido a regra da questão. Né? Para mim ainda falta talvez aqui, né, dizer um nome, dar algum nome para esse uso. Né? Eu chamo geralmente de domínio máximo. Quer dizer, tem uma função e não digo qual é o domínio dela. Qual é o maior, né? Até falar maior subconjunto tá meio errado, porque ele já sabe disso, ele colocou entre aspas aqui, tá? Porque não tem, né? Naturais é maior que inteiros. Não é correto falar isso, tá? Aí temos exemplo 1. Vamos botar a mão na massa, tá? Se bem que o exemplo 1 não pergunta nada, né? Está só explicitando. Seja f uma função de duas variáveis reais, a valores reais, dada por... Então aqui eu já tenho duas variáveis no meu domínio, então estou deformando o plano. X mais y e x menos y, uma fração. O domínio de f é o subconjunto de todos os pares x e y de números reais, tá? Então vamos lá. Pegar só essa partezinha aqui. Fica meio desfocado, porque o original já é meio desfocado, tá? Pronto. Aí pensar o seguinte: se você lembrar do que eu já falei em aulas anteriores, né? A gente vai ter que o seguinte: se é fração, aqui embaixo não pode ser zero, tem que ser diferente de zero, tá? Aqui em cima pode ser o que quiser, mas aqui embaixo tem que ser diferente de zero. Eu não posso dividir nenhum número real por zero. Aí o que acontece? Se eu sei disso, isso aqui é equivalente a afirmar, tá, que x é diferente. Aí passa somando, tá? E isso é equivalente a afirmar que x é diferente de y. Pronto, temos a nossa regra associada a essa parte aqui de baixo. São duas regras principais, essa, tá? Então, quando você tiver um denominador que tenha variável, ou x ou y ambas, você tem que garantir que essa parte de baixo seja diferente de zero, tá bom? Pronto, é basicamente isso que ele faz aqui, tá? Ele já afirma que o x tem que ser diferente de y por esse motivo, e o domínio vai ser todo mundo que pertence ao plano, tal que x seja diferente de y. Esta função transforma o par xy no número real. Aí coloca o número real aqui. Beleza, só para ver como fica, né? Vou trocar aqui um pouquinho. Como é que fica essa função? X mais y dividido por x menos y. Talvez não precisasse do parênteses, mas via de dúvida, tá? Eita, não precisa. Só tirar essa criança, tá? Coisa linda. De cima, negócio meio estranho. Cara, que legal. Que legal. Tá? Aí o x não pode ser igual a y. O x não pode ser igual a y. Eu consigo ter uma visualização aqui de x igual a y? Seria isso, né? X igual a y. Entendi. Observa que esse plano aqui olha, colocar em vermelho, tá? Essa curva que nós temos aqui, né, em vermelho, ela passa em cima do eixo Z, tá? O eixo é em azul. E aí o que acontece, né? Esta curva, ela se aproxima da parte vermelha dos dois lados, só que ela nunca toca, ó.
ela nunca toca, tá? Então esse eixo z igual a zero nunca vai ter, tá bom? Ambos não podem ser iguais a zero. Bem legalzinho. Tá, mas não era isso que ele estava perguntando. Na verdade, nem precisava saber como é essa superfície. Exemplo 2. Seja f a função do exemplo anterior. Deixa eu voltar aqui para cá rapidinho. Vocês entenderam isso? Deu para entender? Nossa, a Thalita saiu revoltada da reunião. Vocês entenderam isso? Irla entendeu? Irla Castro? Sim, professor. A Irla entendeu, tá? Aí, esse não é bem o objetivo da aula de hoje, mas eu acho bacana extrapolar um pouquinho. Até porque a gente talvez precise desses conhecimentos lá na frente. Provavelmente precisaremos. Seja f a função do exemplo anterior, calcule. Então f tem essa regra, né? Eu vou somar o x com y para ser o numerador e subtrair o x com y para ser o denominador. Aí ele quer saber o seguinte: qual seria o valor de f(2,3)? Tá? Então vamos lá. Pega aqui esse. Opa, esse é bem tranquilinho. Essa questão não dá tanta dificuldade. Tá? Vou aqui para baixo um pouquinho. Prontinho. Ué, bem molezinho. Tu vai pegar aqui, né? Vai colocar aqui. Não tá pegando. F de 2,3. Então, F, eu sei que F de xy, tá? É igual a x mais y. Eu vou somar os dois em cima e subtrair os dois embaixo nesta ordem, tá? Se for f de 2,3, vai ficar 2 mais 3, 2 menos 3. Então, mesma ordem, em cima e embaixo. Tem que tomar cuidado com a ordem, tá? Aqui embaixo poderia ser y menos x. Tem que tomar cuidado. Então, substituindo o x por 2 e o y por 3, a gente vai obter isso. Vai ficar em cima 5, vai ficar embaixo menos 1. Mais com menos dá menos. 5 dividido para 1 dá menos 5. Tranquilo. Isso aqui já vai dar um pouquinho mais de trabalho. Tá? Então, essa aqui é para fazer a letra A, molezinha. Letra B já teríamos um pouquinho de dificuldade, porque já tem bastante letra. Então, vamos lá. O que seria f de A mais B? A menos B. Seria igual... Então, vamos com calma. O x é A mais B. O y é A menos B. Tá? Aqui embaixo vai ficar A mais B. Menos... A menos B. Aqui em cima esse parênteses é facultativo porque antes dele vem um mais. Podia deixar sem parênteses que não vai alterar em nada. Então a gente vai ter aqui em cima A mais A, vai dar 2A. E mais B menos B, dá 0. Tá? Aqui embaixo, aqui a gente vai ter o A. Né? Eu poderia até fazer o jogo de sinal. Vai ficar A menos o A, dá 0. E vai ficar B menos B. Tá? B menos B, 2B. Aí a gente vai ter o seguinte. Aqui cancela 2 com 2. Né? Cancela. Vou cancelar aqui. Não gosto muito da ideia de cancelar. Mas vai lá. A sobre B. Tá? Ficou isso. Só substituir, fazer o jogo de sinal. Não tem grande dificuldade aqui, acho. Deu para entender isso? A Laiane Patrícia entendeu? Sim, digitou rápido. Tá? Belezinha. Bem tranquilinho essa. Representa graficamente o domínio da função dada por. Aí essa já vai dar trabalho. Bora ver se eu consigo. Tem espaço aqui? Tem. Ué?
ativado. Vocês lembram qual é a regra quando tiver raiz par? Vocês lembram qual era a regra? Para achar o domínio? A regra é a seguinte: se tiver uma raiz par, né, como por exemplo, né, raiz par, raiz quadrada de y menos x, eu tenho que garantir que quem estiver aqui dentro dessa raiz, né, quem estiver aqui dentro dessa raiz, tá, no caso y menos x, seja maior ou igual a zero. Em outros termos, não pode ser negativo. Não pode ser positivo, pode ser zero, mas negativo não pode, tá? Então daqui a gente tira essa ideia, tá? Daqui a gente tira essa ideia. Deixa eu fazer isso mais formal. Solução da parcela raiz quadrada de y menos x, temos que y menos x, vou colocar aqui embaixo, y menos x maior ou igual a zero. Logo, a gente vai concluir que y maior ou igual a x. Tá? Se bem que eu podia fazer do jeito que é na sexta série, né? Quer dizer, deixa o zero aqui ainda, passa o x para lá, pegar a burocracia da sexta série. Pronto. Então a gente conclui isso aqui. Quer dizer, o y é maior ou igual a x. Tá? O y vai ser maior ou igual a x. Só fazer um comentáriozinho aqui. Quando eu tenho essa correlação aqui, eu tenho que saber, tá? Tenho que saber o que significa no plano, né? Em R2, tá? Eu tenho que saber o que significa y igual a x. Então assim, só de y igual a x no plano, que curva é essa? Vocês sabem qual é a curva? Y igual a x. Eu tenho que pensar o que seria isso daqui. Se eu souber o que é isso, fica mais fácil eu pensar o que significa y maior ou igual a x. Vou abrir uma janelinha nova do GeoGebra, tá? Tá difícil. De novo. Aí daqui a pouco ele abre duas. Enquanto isso, pronto, tirar a malha. Então digita aqui y igual a x. Pronto. O que é y igual a x? É uma curva, é uma reta, tá? Que passa pela origem, que passa pelo ponto 0, 0, e que o ângulo dela, né? O ângulo dela aqui embaixo, tá? Deixa eu pegar a canetinha aqui, tá? Esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, tá? Então aqui a gente teria 45 graus. Aqui não vou conseguir digitar, tá? Esse aqui teria 45 graus, esse aqui teria 45 graus. Então essa é a ideia, né? Uma das ideias dessa reta y igual a x, tá? Uma outra coisa que tem que pensar é o seguinte, só que nesse caso nosso não é essa reta. Nesse caso nosso, o y é maior ou igual a x. Então o que vai acontecer? Eu vou ter toda essa região que passa por cima da reta assim, mas que está acima da reta. Entendeu? Que está acima da reta. Então a gente vai ter toda essa região. Vocês lembram qual era o nome dessa região lá no ensino médio? Tá? Quando uma reta divide o plano, a região determinada por este plano, essa região, né?
Seria semi-plano, metade do plano, tá? Belezinha. Então, no caso, essa região que está lá em azul, incluindo a reta, tá? É essa região daqui, tá? Então, ainda tem toda essa região no plano. Aí, falta ainda analisar isso aqui, tá? Então, vamos lá. Pega aqui 1 menos y. Agora, vamos analisar a outra parcela, tá? Vou colocar em preto. Da parcela. Temos que 1 menos y é maior ou igual a zero. Isso implica que menos y é maior ou igual. Podia passar o y para lá, né? Que o 1 é maior ou igual a zero mais y. Isso implica que 1 é maior ou igual a y. E para ficar mais bonitinho, que o y é menor ou igual a 1. E aí vem de novo a pergunta. No R2, qual é a curva y igual a 1? Vocês sabem? No R2, o que ia resultar essa curva y igual a 1? Tá? Alguém sabe essa? Alguém sabe essa? O que significa y igual a 1 no plano? Seria uma constante? Certíssimo. Se fosse ensino médio era mais 5 pontos, tá? E aí, o que acontece? Vai ser justamente, né? Vai ser justamente aqui no caso, tá? Não sei se eu oculto isso, acho que eu vou ocultar por enquanto, não vou. Aqui no GeoGebra plano, eu acho que não tem interseção de superfície. Y igual a 1, o que é? É uma reta horizontal que passa pela altura 1 e é horizontal, né? Vai ser paralela ao eixo X, tá? Então é isso. Quando eu coloco y igual a 1, tá? Só que neste caso aqui é o y menor ou igual a 1. Então pode ser o 0, pode ser o menos 3, é menor que 1, menor ou igual a 1. Aí bora ver aqui se ele compila y menor ou igual a 1. Pronto, vai ser essa região aqui, tá? Que pega a reta y igual a 1, mas abaixo, tá bom? Então a gente obtém essa região, tá? Se fosse maior ou igual a 1, pegaria da reta para cima. Como ela é menor ou igual a 1, é da reta para baixo. Deu para entender isso? Sim. Aí ele entendeu. Aí a gente tem as duas regiões. A gente tem essa região que a gente estava antes, tá? E essa outra região que a gente achou agora. Eu podia até deixar de outra cor, né? Facilitar. Deixa assim. Aí o que acontece? Observa essa região que está bem aqui, um pouquinho mais escura, tá? Porque está um azul sobreposto a outro azul. É essa região que a gente quer. É a região onde o y vai ser maior ou igual a 1, tá? Menor ou igual a 1, desculpa. E aonde o y vai ser maior ou igual a x, tá? Que eu acho que ele vai dizer aqui, vai desenhar. Tá aqui, tá? Essa região aqui, tá bom? Que é justamente a região onde as duas condições são satisfeitas, tá? Vai ser justamente essa região aqui mais fortalecida, digamos assim, em cor. Aí no GeoGebra não sei se tem como pegar só essa região aqui, porque aqui não tem interseção, né? Só vai ter interseção para superfície, bem aqui, né? Para cá, para o plano, acho que não tem essa função. Se tiver, não tá tão óbvia, tá? Mas deu para entender, né? Acho que deu para entender que gera essa região, tá? Vai gerar essa região aqui. Então eu precisaria pensar nas duas parcelas e ver quais são as condições necessárias e suficientes, tá? Só por curiosidade, eu vou ver aqui rapidinho o negócio, ver como é que fica isso aqui, tá? Vou pegar x menos y,
x menos y. A raiz quadrada aqui eu coloco sempre como sendo elevado a 1 dividido para 2, que é meio, tá? Mais 1 menos y, 1 menos y, tá? Elevado a meio. Poderia ser 0,5, né? Deixa eu sumir com isso daqui. A superfície então é essa, tá? Ficou meio estranho, mas é essa aqui, tá ok? Então a superfície que a gente está analisando é essa. Se a gente for analisar, né? Se a gente for analisar aqui assim, cadê o x e y? Deixa eu ver se consigo. Aqui, tá? Se a gente for analisar assim, né? Jogar pra cá, tá? Bora ver se eu consigo deixar aqui eixo x horizontal, eixo y vertical. Bora ver se eu consigo deixar nessa visualização, tá? Então aqui ele aceitou x menos y, 1 menos x, só para confirmar. Não, troquei. Bem aqui, ó, é y menos x, eu coloquei lá x menos y. Vou voltar aqui rapidinho, corrigir. A memória já não tá mais a mesma. Y menos x. Pronto. Agora vai. Vou forçar um pouquinho aqui. Dá de perceber que esse triângulo que está aqui e tem uma certa similaridade com esse triângulo que está aqui, ó. Olhando de cima. Tá meio quebrado aqui, mas é para ser um triângulo. Tá? Por algum motivo a compilação do GeoGebra não tá boa hoje. Aqui a altura 1 do y em verde, tá? A altura 1 do y. Aí bem aqui tem uma reta, né? Não sei se dá de perceber isso. Então assim, essa região que está aqui olhando de cima é essa mesma região que está aqui, ó. Tá? Sim, 100%, tá bom? Só talvez a compilação do GeoGebra que não tá legal, que parece que tá igual a lateral de carro velho, tá com defeito aqui. Eu não sei o que aconteceu, acho que não era para acontecer isso, tá? Tá com algumas falhas aqui. Mas apesar de tudo, deu para entender a ideia? Deu para entender isso? Tá? E aí nesse caso a gente vai ter o seguinte. Qual é a questão? A questão toda quando a gente fala de domínio, né? A gente coloca essa questão de domínio, tá? Domínio. Vai ter situação que tu não tem muito o que trabalhar, né? Porque às vezes o teu domínio está relativo à propriedade do que tu está trabalhando, tá? Por exemplo, eu coloco aqui, vou pegar aquela ideia inicial lá, NRT, tá? E por algum motivo eu quero trabalhar em função dessa criança aqui. Eu posso admitir um referencial, tá? Eu posso admitir um referencial para cá. Não seria de bom tom, mas eu posso, né? Pegando as ideias do lado da física, eu poderia. Só que assim, é de bom tom considerar o n maior ou igual a zero, tá? Número de mols negativo. O que seria isso? Poderia construir isso? Poderia, mas não ficaria algo aplicável. Então assim, este carinha aqui é um carinha que não aceitaria negativo, tá? Eu poderia admitir um referencial, mas não é interessante, a não ser que seja um caso bem específico, tá? Aí esse carinha aqui dependeria da medida, né? Se for Kelvin, não admite negativo, tá? Não, até onde eu sei, não admite negativo. Então, se a unidade de medida for essa, eu também poderia, né, de bom tom, usar T maior ou igual a zero, tá? E assim por diante. Aqui já é mais fácil admitir referencial, tá? Aqui já seria mais fácil admitir um referencial, né? Mas isso é uma coisa mais da física do que das outras áreas. Tá aqui, fechou? Exemplo, não precisava ver a parte do gráfico disso na 3D, mas eu acho bacana saber. Exemplo 4. Seja f a função dada por. Aí tem isso aqui,
tá? Aqui esse símbolo acho que está mal escrito, tá? Acho que é mplot aqui, cadê? Agora vai. Agora você vai, tá? Ok. Pronto. Aqui nesse caso, esse símbolo do meio, acho que foi mal projetado. É esse aqui, tá? Tipo uma setinha com uma barra no início. Acho que aqui foi algum erro de compilação, digitação, tá? Aí nesse caso, a gente vai ter o seguinte: o Z vai ser igual a isso daqui, tá? Eu não li a pergunta. Qual é a pergunta? Tem pergunta? Não tem pergunta, tá? Mas pelo menos eu comentei do sinalzinho. O valor de F nesse ponto aqui, né? Z. Neste caso aqui, variável dependente depende muito de como é escrito, tá? Isso a gente vai ter, por exemplo, eu escrevo M igual a J ao quadrado menos I vezes T. Então, quem tiver aqui é dependente, tá? E quem tiver desse outro lado aqui, o J, o I, o T, é independente, tá ok? Então, geralmente, quando você escreve nesse negócio aqui, você está colocando que o M está em função de quem tiver desse outro lado. Então, lá em física, a gente tem velocidade é igual espaço sobre tempo. Então, esse carinha aqui era o dependente, tá? Quem está aqui isolado é dependente. Aí isso pode mudar, né, de figura, dependendo da situação, né? Se a gente for pegar aqui, por exemplo, esta outra forma, já vai ser o espaço que vai ser dependente. Então, isso é meio que uma nomenclatura, né, meio que uma formalidade, do que necessariamente algo classificatório, categórico, tá? Então, só porque o Z está isolado aqui, ele que está dependendo do X e do Y, tá bom? Exemplo 5, represente graficamente o domínio da função. Quando eu não deixo nenhuma variável isolada, eu posso chamar essa função aqui, né, no caso em relação a W, tem um nome específico, vocês lembram desse nome? Alguém lembra? Elielto voltou, tá? Por exemplo, né, isso aqui é uma função, é função, porque tem uma curva associada a isso. Isso aqui é uma função? Pode ser tido como função? Tem um nome especial para essa, já que o y não está sozinho isolado? Alguém sabe essa? Josiele Cristina, tem alguma ideia sobre isso? Josiele Cristina. Não? Beleza, obrigado pela sinceridade, Josiele. Aqui nesse caso, quando não está isolado, tá? A gente pode dizer que aqui, né, representa o que a gente chama de uma função implícita. Tá? Nesse caso, duas aqui, né? Uma função implícita, não está óbvia. Que função é essa? Tá? Não está óbvio aqui que função seria essa. Então, nesse caso, esse é um caso, tá? Eu tenho aqui o VW com o W maior ou igual a zero. Aí o que acontece? Se eu digo que o W no caso, está em função de U e V, tá? Se o W está em função de U e V, o W tem que estar isolado. Ele tem que estar isolado, tá bom? Então, aqui nesse caso, o que acontece? Para isolar ele, né, passa todo mundo para o outro lado, tira a raiz quadrada para poder tirar esse caboclo daqui. E aí eu vou ter essa curva, tá? Que não é a única, poderia ser menos aqui na frente.
Assim f é a função dada por tarará, seu domínio é o conjunto de todos os v. Se bem que não pode ser menos antes, porque ele colocou aqui que o w é maior ou igual a zero. Aí eu vou ter isso aqui, tá? Quer dizer, uma raiz par. E quando tiver raiz par, o que faz? Afirma que o que tiver dentro é maior ou igual a zero, tá? E aí daí que ele tira esta inequação. Belezinha. Só passar aqui adiante. Tem alguma coisa aqui embaixo? Tem. Tá? Então aqui eu achei que foi um pulinho daqui pra cá. Bem grandinho. Tá? Aí isso aqui a gente já viu, né? Que isso aqui representa um círculo, tá? Contendo a borda, é uma bola fechada de raio 1, tá bom? Só revisitar uma coisinha antes de avançarmos. Qual é essa região aqui? Qual seria essa região x ao quadrado mais y ao quadrado menor que 16? Que região é essa? Vocês sabem, tem alguma ideia? Sem pesquisar na internet. Tá? Isso aqui, tá? Vai ser... Opa, lugar errado. Vai ser, tá? Um círculo, tá bom? Relativo a um círculo, pelo menos, né? Relativo a um círculo, tá? Onde esse raio aqui vale quanto? Esse raio aqui vale 4, tá? Sempre vai ser nesse formato aqui. Por que 4? Porque 16 é 4 ao quadrado. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado, tá bom? É um círculo de raio r, centrado na origem, tá? Aí observa, quando eu coloco que é menor que 16, eu estou pegando toda essa região aqui de dentro. E estou incluindo ou não a borda? Tá? Estaria incluindo ou não a borda? Como aqui é menor que 16, a borda não faz parte da região em questão. Se eu quisesse incluir a borda, eu teria escrito x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 16. Assim estaria incluindo a borda, tá bom? E se eu quisesse só a borda, eu colocaria, né, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 16. Isso aqui faz referência à bola aberta, isso aqui faz referência à bola fechada, isso aqui faz referência à esfera, tá? Belezinha. Por isso que ele coloca assim, u ao quadrado mais v ao quadrado menor ou igual a 1 vai ser um círculo de raio 1, tá? Contendo a borda, tá bom? Então, nesse caso aqui, o domínio de f é um círculo de raio 1, centro na origem, contendo a borda, tá? Exemplo 6. Represente graficamente o domínio da função z f de x, y dada por... Represente graficamente o domínio dessa função. Vou pensar um pouquinho. Primeira coisa, pega isso que está aqui dentro, tá? Y menos x ao quadrado. Vou colocar aqui, Ctrl C. Né? Note que y menos x ao quadrado maior ou igual a zero. Sempre que tiver uma raiz par, o que tiver no seu interior tem que ser maior ou igual a zero, tá? Nunca negativo. Aí, logo, o y tem que ser maior ou igual a 0 mais x ao quadrado. Logo, y maior ou igual a x ao quadrado. Aí vem de novo aqui, no R2,
no R2. O que significa? Já veio outra linha na cabeça. O que significa y igual a x ao quadrado? Você lembra? Que curva é essa? Y igual a x ao quadrado? Você precisa saber o que significa isso para poder entender o que significa isso. Então, lá no R2, a gente vai ter, tá? A gente vai ter aqui eixo y, eixo, deixa eu tentar por aqui. Pegar aqui. Pronto, tá? Desativar. E aí você vai ter uma curvatura, uma curva aqui, que era para ser uma parábola, tá? Podia usar GeoGebra, né? Aí o que acontece? Essa curva aqui ocorre quando y é igual a x ao quadrado. Então, como aqui é maior ou igual, está dentro do que a gente quer, tá? Agora, o que significa maior? O y é maior que o x ao quadrado, maior. Quando a gente está falando aqui de eixo y, a gente está falando de altura. Então, quando a gente coloca aqui o y é maior ou igual a x ao quadrado, a gente está pagando essa região aqui, tá? Quer dizer, está acima da curva. Está acima, a parte de cima da curva. Opa! Eric dos Santos Salgado. Bom dia, Eric, seja bem-vindo. Tá? E aí, a gente vai ter isso. Então, seria essa região aqui de dentro, incluindo a borda, incluindo a curva. Tá bom? E deixa eu ver. Chegou lá. Tá? Belezinha. Qual é a restrição? Nenhuma. Só essa mesmo. Tá? Aí coloca uma. Achurada é uma palavra que só tem na matemática praticamente. Região achurada. Tem gente que fala rachurada, não sei qual é o certo. Eu falo achurada, tá? Não sei de onde que tiraram rachurada. Belezinha. Deu pra entender esse exemplo? Deu pra entender isso? Alguém comentou alguma coisa aqui? Não sei. Ah, tá. Parece. Cadê? Não aparece. Tá? Deu pra entender isso? Vou pegar aqui. A Bianca, entendeu isso? Bianca Ferreira Almeida. Bianca, entendeu esse exemplo? Se estiver entre nós. Tá? Beleza. Função polinomial. Uma função polinomial de duas variáveis reais é uma função, ele vai definir de novo, tá? É definido lá no cálculo 1, onde P é natural fixo e a M são números reais dados, a soma que literal. Tá ok. Gente, eu não vou falar de função polinomial não, tá? A partir da premissa que vocês já lembram, sabe? Tá? Ele vai definir isso aqui numa extensão, no caso para o plano. Então a única coisa que vai mudar aqui é que ao invés de falar só de x, a gente vai estar falando de x e y. Função polinomial basicamente é uma soma, né, de parcelas onde x e y aparecem com grau inteiro não negativo, tá? Então aqui, né, essa parcela, o x tem grau 3, nesta parcela o y tem grau 2, nesta parcela não aparece nenhum expoente, né, só as letras, então ambos têm grau 1, e nessa parcela onde não aparece nem o x nem o y, ambos têm grau 0, tá? Então a gente só vai ter aqui no caso só as operações clássicas, né, soma, multiplicação, divisão, subtração, porém nunca uma divisão onde x e y estão no denominador, tá? Porque isso resultaria em expoente negativo. Então, basicamente a mesma definição de cálculo 1. Aí temos função linear, que é um subtipo de função polinomial, tá? Função linear, toda função linear. Deixa eu só ver se eu consigo botar aqui uma genérica. Talvez isso seja bacaninha. Função linear.
Deixa eu ver se ele consegue aceitar. Eu vou colocar A vezes X mais B vezes Y. Só que eu não defini nem quem é o A, nem quem é o B. Sim. E agora vamos lá. Tá. Belezinha. Achei que ia ficar meio curvado. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se consigo visualizar uma nova janela. Janela visualização 2. Pronto. Tá. Ué, cadê? Não tô vendo. Tá. Vou deletar essa criança aqui. Deletar esses dois aqui. Tá. E bora ver se fazendo de novo ele aparece. Não aparece. F de x, y. Mais uma tentativa, segunda da sorte. Igual a x mais b, y. Sim. Agora sim. Apareceu os dois aqui. Tá? Estranhamente não apareceu o F aqui. Acho que eu teria que ter clicado para poder aparecer. Não. Hoje a Jabra não está curtindo. Tá? Queria só verificar se tinha alguma função, uma maneira de enxergar isso melhor. Mas já que não é esse o objetivo, ele está só definindo o que é uma função linear, o que é uma função racional. Está fazendo uma extrapolação. Então lá em cálculo 1, né? E lá no ensino médio de modo geral, vocês lembram lá de função linear, tá? Para quem lembra do ensino médio, tá? Então, para quem lembra lá do ensino médio, função linear era do tipo f de x igual a x, tá? Para todo A que pertence aos reais. Deixa eu ver se exclui zero. Não exclui zero. O que é uma função f de x igual a x? É uma função que é uma reta, tá bom? Tá? Ela é uma reta que passa pela origem. Essa é a ideia. Tá bom? Então, uma função linear é sempre uma reta que passa pela origem. Tá? Não importa que direção seja. A única coisa que vai ter uma restrição aqui é que essa reta não pode ser coincidente do eixo y. Tá? É a única coisa que a gente não vai ter aqui. Tá? Então, assim, todas as outras demais retas que passam pela origem é uma função, é o gráfico de uma função linear. Tá bom? Aí, quando você trabalha com uma função linear no R3, que é o nosso caso, que é esse tipo aqui, o que acontece? A gente não vai estar trabalhando com curva, a gente vai estar trabalhando com plano. Por isso que é também a tristeza de olhar para cá e ver que esse negócio que era para estar visualizado aqui não aparece. Tá? Não está aparecendo, era para estar aqui disponível. Deixa eu pensar de novo. Tô triste. Ela diz que está aparecendo e não está. F de xy igual a x. Ó, agora tá. É de lua esse bichinho. Mais b, y. Pronto. Aí qual é a ideia, né? Só passar aqui rapidinho. A ideia basicamente é a seguinte. Essa inclinação aqui, ela tem a ver com o valor do A. Então, o que acontece, né? Se eu, por exemplo, pegar A igual a 1, eu vou ter f de x igual a, no caso, a reta y igual a x. Então, aqui eu vou ter um gráfico mais ou menos, né, que a gente já viu hoje na função de identidade. Imagina que está passando pela origem, tá? X e y. Aí o que acontece se eu trocar esse 1 por um número ou muito grande ou muito pequeno? Cada vez que eu aumentar o A, essa reta vai se aproximar do eixo y, tá? Quando for aumentando o A. Cada vez que eu diminuir o A, essa reta vai se aproximar do eixo x,
tá bom? Quando for diminuindo o A. Então esse A ele vai ter interferência na inclinação da reta, tá bom? Uma segunda coisa que eu acho também relevante de lembrar lá do ensino médio é o seguinte: quem é o A, né? Se a gente for pegar aqui o 1 no x, tá? Se o x for igual a 1, o y vai ser A. Né? Tem essa outra consequência, tá? Quando o x for 1, a imagem dele vai ser A, tá? Então aqui, posso pegar isso aqui e deletar tudo, né? Deleta tudo, aí coloco f de x igual a ax, tá? Pronto. Aí o que acontece? O A tá igual a 1 aqui, ó. Se eu aumentar o A, ele se aproxima, né, do eixo Y. Se eu diminuir o A, ele se aproxima, tá, do eixo X. Né? Até do zero, no caso. Tá? Belezinha. Aí, nesse caso, daria para saber mais ou menos quem é, né, dependendo da inclinação. Basta saber a imagem de 1. Então, quando a gente olha para cá, a gente vai comparar, por exemplo, o eixo X com o eixo Z, tem essa inclinação. Se a gente for comparar o eixo Y com o eixo Z, já vai ter uma outra inclinação. Não sei se eu consigo colocar aqui. Talvez não consiga, tá? Mas seria basicamente essa ideia. É sempre um plano, tá, gente? Sempre vai ser um plano. Para desenhar isso aqui no papel, eu lembro que era uma dificuldade muito grande desenhar isso aqui no papel. É porque não tem como girar, né? A gente tentava fazer sempre alguma coisa mais ou menos próxima desta inclinação aqui, tá? Algo mais ou menos próximo disso. E a gente sempre tinha que desenhar as curvas de interseção dos planos, principalmente do plano XZ e do plano YZ. Então eu escrevi alguma coisa do tipo igual a x, tá? Já vou fazer, calma aí. E o plano BY, vou ver se consigo. Tá, agora eu vou pegar as interseções desse com esse e desse com esse. Pronto, aí eu vou sumir com esses dois aqui que estão só atrapalhando minha vista, tá? E tentar ver se consigo passar a ideia dessas duas retas, tá? Então eu fazia essas duas retas aqui, né? Uma reta envolvendo o eixo azul e o eixo vermelho, que é essa reta aqui, tá? E uma reta envolvendo o eixo verde e o eixo azul, que é essa reta bem aqui. Com base nisso, eu conseguia desenhar o resto, né? Mas aí hoje você não precisa se esquentar com isso, tá? Hoje você não precisa se esquentar com isso. Tá lá o GeoGebra para você pegar. Já tudo pronto, mastigado. Belezinha. Então, função linear, né? Vai ser sempre um plano, tá? Que mais? Função racional, né? A gente lembra lá da função racional, né? Segundo bimestre do primeiro ano do ensino médio, tá? A gente vai ter o seguinte: função racional, cadê que eu choro? Não tem mais nada, tá? Função racional: toda função f dada por tarará, onde p e q são funções polinomiais, denomina-se função racional, tá? O domínio de f é o conjunto tarará. Tá, primeira coisa, basta que seja tanto esse, não estou conseguindo pegar a canetinha, tanto que seja o de cima ou de baixo uma racional. Só tomar cuidadinho com uma coisa nesse caso, tá? Porque aqui, quando eu coloco que pode ser racional, pode ser um polinomial aqui embaixo, pode ser constante. Então, função do tipo, para essa classificação aqui, tá? F de xy igual a 5x mais 7y, ela é considerada uma racional. Por quê? Porque eu posso dizer simplesmente que ela está sendo dividida por 1. E esse carinha que está aí embaixo, tá?
é um polinômio, tá? De grau zero. Então, polinômio. Só tomar cuidado com essa pegadinha, tá? De grau zero. Então, por exemplo, toda linear é uma polinomial, tá? E sempre, né? Garantir que esse cara nunca vai ser igual a zero, sempre. Tá? Essa aqui é uma polinomial, essa aqui é outra polinomial, tá? Aí garante que esse cara aqui é diferente de zero. Isso aqui não tem como ser zero, porque esses dois caras obrigatoriamente vão ser no mínimo zero, tá? E 0 mais 1, esse é um cara positivo, tá bom? Eu acho que essa aqui é a última de hoje. Exemplo 4, função homogênea. Uma função f, tá? De a reais. Esse a está contido no plano. Denomina-se função homogênea de grau lambda. Essa questão de homogeneidade, vocês já viram isso, talvez não com esse nome, mas vocês já trabalharam com isso, tá? Então tu tens lá, né, questão de homogeneidade, em limite, tá? De um k vezes uma função é igual a k vezes esse limite. Eu posso tirar de dentro do limite essa constante, né? Eu tenho a derivada de k vezes uma função, tá? Uma derivada em relação a x. Eu posso tirar o k dessa derivada, se eu quiser, se me for conveniente, tá? Posso tirar o k dessa derivada. E por fim, integral, né, de k vezes uma função, tá? Em relação a x é igual a k vezes essa integral, tá? Então posso tirar o k também da integral, se me for conveniente, tá? Então para essas três aqui, este k ele é alguém que pertence aos reais, tá? Pode ser zero? Deixa eu pensar aqui um pouquinho. Pode ser zero, tá? O k é um número que pertence aos reais, pode ser positivo, negativo, raiz, tá? Qualquer número real. Aí você lembra lá das propriedades de limite, né? Deixei aqui sem nada embaixo do propósito, de derivada, de integral, tá? Então nesses três casos aqui existe a homogeneidade, que é justamente você poder tirar uma constante, né? Tirar uma escalar lá de dentro, tá? Aí aqui nessa definição, né, colocada como exemplo, ele vai dificultar um pouquinho essa classificação. Ele vai já se aproximar para uma coisa mais complicada um pouco, que é o seguinte: tem funções que a gente pode fazer isso, tá? Tem funções que a gente pode fazer isso, que é, por exemplo, f de x, y. E eu vou colocar um t aqui na frente, tá? Deixa eu trocar aqui rapidinho. Fazer um t mais t vezes x, t vezes y, tá bom? Aí eu vou obter aqui o seguinte: vai ficar t vezes, né, a função só aplicada a x e y, por exemplo. Se eu obtiver isso aqui, então nesse caso eu posso afirmar que esta função f, né, ela é homogênea, tá? Só que aqui ele vai definir, né, para todo x e y, certo? Para todo x e y, tá? Percente R2, percente é o domínio da função, tá? Então se a gente tiver isso aqui, ela é homogênea. Só que aqui ele vai dar uma esticadinha no conceito e ele vai dizer que pode existir uma função, tá? Onde isso ocorre e na verdade na hora que tira o t daqui de dentro, na verdade não vai tirar o t, vai tirar t ao quadrado, tá? Vai tirar t ao quadrado, ou t ao cubo, ou t à quarta potência. Vai tirar o t elevado a alguém, tá? Que aqui está erradamente digitado aqui do lado, tá? Então aí nesse caso a gente vai dizer que ela é homogênea de grau 2, ela é homogênea de grau 3, tá? O que tiver aqui no expoente que vai determinar o grau dessa homogeneidade,
tá bom? Aí aqui ele dá um exemplozinho, né? Tu tem esse f de x tará. Para saber o grau, basta substituir x e y para t de x, t de y. Aí verifique se você consegue tirar dessas parcelas, né, o t, deixar em evidência, e o que sobrar ser justamente o f de x e y. Se você conseguir fazer isso, ela é homogênea de grau 2. Aqui é tranquilo de ver isso porque se a gente somar o grau de x e y em todas as parcelas, dá 2. Então aqui, ó, o grau de x e y, de x é 2, de y é 0. Então aqui a soma dos graus é 2. Tá? Aqui, x é 1, y é 1. A soma dos graus dá 2. Aqui, o grau de x e y, o x não apareceu, então é 0. O y é 2. A soma dos graus dá 2. Então, nesse caso aqui específico, como cada parcela, a soma dos graus de x e y dá 2, vai dar para tirar o t ao quadrado em evidência, e o que sobrar com certeza vai ser o f de x e y. Tá? Então, geralmente é essa sacada que o cara vê para ver a homogeneidade. Então, por exemplo, uma função, tá? Vou passar um exemplo bem tosco. Vou pegar aqui f, tá? F de xy. Eu quero que grau? Eu quero o grau 7 de homogeneidade. Se eu quero o grau 7 de homogeneidade, a soma dos valores, tá? Posso pegar aqui, ó, x elevado a sexta, y primeira, mais 10 vezes x ao quadrado, x ao cubo, tá? Y a quarta, tá bom? Menos 28x ao quadrado, y a quinta, suponhamos. Esse mais 10 não vai fazer diferença, esse menos 28 não vai fazer diferença. O que acontece aqui? Temos quantas parcelas? Temos uma parcela, duas parcelas, três parcelas. Nessa parcela aqui, qual é o grau do x? 6. Qual é o grau do y? Não aparece, você sabe que é 1. 6 mais 1 dá 7. Nessa parcela aqui, qual é o grau do x? 3. Qual é o grau do y? 4. 3 mais 4 dá 7. E assim por diante. Aqui o grau do x é 2. Aqui o grau do y é 5. 2 mais 5, 7. Poderia ter colocado mais um aqui, ó, se eu quisesse. Mais raiz quadrada de 2, y a sétima. Aqui não tem x. Quando o x não aparece, o grau do x é 0, mais o grau do y, 7. 0 mais 7, 7. Então, essa aqui é uma homogênea de grau 7. Tá? Então, essa seria a minha formulação para esse. Tá? Mas o jeito que o livro orienta, que talvez seja o jeito mais prudente, é calcular isso aqui, deixar o t em evidência e verificar que o que sobra é justamente a imagem de f de x de y. Tá? E eu acho que daqui já vai para o exercício. Tá? Isso aqui já vai dar trabalho, né? Fazer. Pode ser negativo o grau, né? Aqui no caso, na definição dele, tá? Ele especula que esse lambda não determina. Ele não delimita, tá? Agora me vem à cabeça, podia ser fração? Pode, né? Não delimitou. Aqui, tá? Aqui nesse caso, para fazer essa aqui, tá? Essa função aqui dá um pouquinho mais de trabalho. Ele faz aquilo que eu disse, né? Ele coloca t de x e t de y, substitui. Então, aonde tiver x, ele coloca t de x, aonde tiver y, ele coloca t de y. Aqui ele já faz a jogadinha direto, tá? Aqui já não tá tão trivial, tá? Aí dê uma olhadinha depois e veja se você entende isso daqui. Se não entender, pergunta na próxima aula, tá? Aqui também ele não resolve. Ele só afirma e se vira para entender por quê, tá? Essa aqui vocês garantem fazer sozinhos para ver se é ou não homogênea? Já que vocês estão lacônicos hoje, você garante fazer sozinhos? Carlos Falabella, você garante fazer sozinho? Carlos Falabella.
está entre nós. Ih, rapaz. Beleza. Essa aqui não é homogênea porque... vou fazer essa letra C, vou deixar a B para vocês darem uma olhada com mais calma depois. Tá? Essa C aqui é meio... vamos lá. Eu não gosto muito de exemplos que já vem com pergunta. Tá? Como é que eu faço para saber se é homogêneo ou não? Vai lá. Primeira coisa, tem que ter isso aqui guardado na minha memória, que é 2x mais y, vou tentar guardar. E aí é o seguinte. Eu tenho que calcular f de x vezes t. Ou t vezes x, não sei qual é a ordem que ele coloca. Tx, tem que seguir a ordem do livro. Ser disciplinado. Ty. O que isso implica? Implica que aonde tiver x, eu vou colocar t vezes x. Aonde tiver y, eu vou colocar t vezes y. Então aqui, ó, vai ficar 2 vezes t de x mais t de y mais 5. Aonde tinha x, coloquei t de x. Nem precisava desse parênteses aqui, tá? Não, acho que eu vou pegar... Será que eu consigo? Calma aí. Parece que lá para baixo. Não vou conseguir pegar só de baixo. Ctrl X. Ctrl V. Pronto. Tá? E aí o que acontece? Nesse caso aqui específico, isso aqui vai ficar... Eu posso deixar o T aqui em evidência? Teria como? Não dá para deixar o T em evidência. Porque aqui o T aparece uma vez, aqui o T aparece uma vez, aqui o 5 aparece, o T aparece nenhuma vez. Então não teria como deixar o T em evidência. Entendeu? Não tem como. Aí, qual era o resultado esperado para cá, né? O resultado esperado para cá é que eu teria o T, né? Que é diferente. É diferente de T vezes F. Era isso que eu queria. Se eu quero verificar se ela é homogênea ou não, eu queria T vezes F de XY. Tá? E aí eu tenho que lembrar, como eu disse anteriormente, depois eu te abaixo, tá? Eu tenho que lembrar quem é, tá? Quem é, parece uma integral sem o F, sem traço. Quem é esse caboclo aqui, tá? Então nesse caso aqui, tá? Isso aqui seria T, tá? Aí abre parênteses, 2x mais 2x mais y mais 5, tá? Isso é f de x, y é isso aqui, tá bom? Só mais uma. Pronto, tá? Acho que nem precisa dessa parte aqui. Deixa eu tirar aqui por enquanto. Mas acho que dá de perceber isso, né? Então se eu multiplicar aqui, eu vou ter esse. Se eu multiplicar aqui, eu vou ter esse. Mas quando eu multiplico aqui, ó, o t vezes 5, eu não vou ter isso aqui. Então, obviamente, isso aqui vai ser diferente disso, tá? Né? Portanto, f de tx, ty, é diferente de t f de xy, tá? Logo não é homogêneo, tá? Aí tem um exercício aqui, eu gostaria que vocês tentassem resolver um pouquinho, tá? Essas questões. Só não a sétima e oitava. A sétima e oitava dá um pouquinho mais de trabalho e é muito abstrato. Sétima e oitava não, tá? Mas as outras eu acho que vocês garantem resolver, tá? E aí, próxima aula a gente inicia com curvas de nível, tá? Curvas de nível é legal, curvas de nível é bacaninha trabalhar. Deixa eu ver se consigo abrir aqui uma aba. Consigo. Entrar.
Cálculo 2. Hoje é 19. Dia do índio. Vou pegar aqui 19. Alexander veio hoje? Alexander? Não. Alice veio hoje? Eu não vi a Alice. Alice veio hoje? Aqui, Tá aí o Alexander? isso. Alice Brelas, né? Olha isso. Brelas é o nome poderoso. Tá? Alice tá aí? Não. Aureus tá aí, né? Com certeza. Bianca tá aí, Bianca? Bianca? Está entre nós? Aparentemente está, né? Aí Caso está. Danube aparentemente está. Daiane Fernanda. Nops. Não está. Daiane não. Elielto está. Eric aparentemente está. Aí do Eric a gente vai lá pro Ian. Então aparentemente Eze faltou. Aparentemente Gabriele faltou. Ian presente. Igor, salvo engano, presente. Irlen presente. Josiele presente. Jonathan não sei. Jonathan presente. Vai, caneta. Tá? Jonathan presente. Caroline presente. Laine Patrícia presente. Laiana Aparecida, não tenho certeza. Laiane Aparecida. Nops. Tá? Quem mais? Aí temos Marcela Brenda. Não vi Marcela hoje. Marcela Brenda não. Naomi também não vi. Olha, da Laiane a gente vai lá pra Thalita Correia. Então receberão faltas Naomi, tá? Acho que coloquei no lugar errado. Naomi, Stephanie. Stephanie não tá não, cara. Achei que tava Stephanie. Tá não? Tô vendo Stephanie no... Ai, chat. Ah, o Carlos tá falando que a Stephanie tava presente. Eu tô com a Stephanie na cabeça. Não sei. Tá, então a Stephanie está... Tirar essas faltas da Stephanie, tá? Tainara está, Thalita está, Tatiana não tenho certeza, acho que sim, mas não tenho certeza. Tá. Tô aqui, professor. Calma, tá presente, tá? Então ok, gravar frequências. Eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha nessa sessão, tá? E se vocês tivessem dúvida, vocês falassem pra mim na próxima aula, ou tá? Tirar dúvida durante a aula, tá bom? Tenta dar uma olhada nesse exercício aí, ver se consegue tirar alguma dúvida. Certo, pessoal? Tranquilo? Acho que por hoje... Tá bem, professor. Tá. Aí dá uma olhadinha, se tiver alguma questão lá que vocês não conseguiram resolver, eu posso tentar dar uma olhadinha. Tá, na próxima aula. Sem problema, tá bom? Aí a gente vai tentar falar de curvas de nível, que eu acho bacana. Tá? E aí a gente já trabalha na próxima aula. A gente vai encerrar a gravação agora. Interromper a gravação.